Essa aqui é dessa, foi de agora? Não, essa foi anterior, né? Tá querendo saber dessa é agora, né? Ah, tá, essa foi anterior. Não, foi de agora essa? Não, essa foi 2015, foi do começo do ano. É que teve um no final de semana. Não, não tem problema nenhum. Fez a prova? Legal, legal. Olha só, galerinha. Quero discutir com vocês algumas questões da nossa prova da CAF. Tem alguma especial aqui para começar? Teve uma questão que eu fiz que eu achei bem perigosa, que é aquela que falava da prova do triatlo, que tinha os caras que pedalavam, tinha os caras que nadavam, tinha os caras que corriam, e aí falava lá de que todos os caras que participaram da prova tiveram um deslocamento nulo, tiveram o mesmo deslocamento escalar. Nem todo mundo que faz uma prova de triatlo consegue completar. O cara que não completou a prova não vai dar a volta toda, então o deslocamento dele vai ser diferente do cara que deu a volta toda. Por isso que a letra A estava errada. As outras eram muito sacanas, porque ele perguntava a velocidade média de quem estava na prova da bicicleta era 1.3, e se tu pegasse a distância de vista do tempo, dava 1.3. Só que velocidade média é uma grandeza vetorial. E vetor é a distância medida em linha reta, do ponto de partida ao ponto de chegada. Quando eu dou uma volta completa, meu deslocamento é nulo, então a velocidade é nula. Na corrida de Fórmula 1, a velocidade média dos carros é nula. Os carros estão parados, o professor, não, é porque ele completa uma volta e o deslocamento de uma volta é zero. Se eu vou dar um passeio gigante e paro de onde eu saí, meu deslocamento é zero, minha velocidade média é zero. Não que essa velocidade revele a verdade do que o cara se movimentou, mas fisicamente falando é zero. Então, o item correto era aquele que dizia que todos os caras que completaram a volta na pista, 5 voltas na pista de bicicleta, tiveram o mesmo deslocamento, que era zero, e percorreram a mesma distância, que era 5 vezes 4.000, dava 20.000 metros. Mas tu vê, apesar de ser uma física básica, ela era filha da mãe essa questão. Porque todo mundo, quando fala velocidade média, pega a distância e divide pelo tempo. Só que velocidade média é deslocamento sobre tempo. Deslocamento é uma grandeza vetorial. É a medida em linha reta do ponto de partida ao ponto de chegada. Quem voltou ao ponto de chegada, ao ponto de partida, né? Onde a chegada é igual ao ponto de partida, o deslocamento é nulo. Que sacana. Era física básica, mas era sacana. Pode ter certeza que muita gente caiu naquela pegadinha. Outra questão que me pediram, então assim, uma das questões que eu achei sacana, essa. São 7 questões, né? Uma nós matamos. Quando a gente completa uma volta toda, o deslocamento é nulo. O deslocamento é um vetor. Outra questão, a da dióptria. Falava que o sujeito era míope e tinha uma vergência da lente, né, de 2,5 dióptrias, ou grau. E depois de anos ele voltou no oftalmologista e a vergência foi para 2,5. Perguntava o que tinha acontecido com a distância focal. Se o aluno lembra que vergência é o inverso da distância focal e vice-versa, ele ia calcular a distância focal antes e depois. A distância focal original tinha em módulo 50 centímetros e depois que a miopia dele ficou mais grave, ele fez uma distância focal de 40 centímetros, logo reduziu 10. Reduziu 10 centímetros. Sabe qual era a sacanagem dessa questão? Essa questão, a primeira questão tudo bem. A primeira questão que eu discuti com vocês era uma pegadinha clássica. E tudo bem, acontece errar isso, não é o problema. Quem acertou essa questão sabia um pouco mais de física, assim, um detalhezinho. Agora, olha só qual é a sacanagem dessa questão. O cara era míope, né? Miopia, lente divergente, a distância focal e a vergência são negativas. Só que esse negativo é só para dizer que a lente é divergente. A distância focal continua diminuindo 10 centímetros, porque distância negativa não existe. Não pode ser menor que zero na distância. Ou seja, era uma distância de 50 e foi para 40, diminuiu. Agora tu imagina um aluno que é muito cri-cri. Ah, mas é negativo, de menos 50 para menos 40 eu somei 10.
pulga atrás da orelha, ele botou que aumentou 10, cara, porque foi de menos 50 para menos 40. Só que como é que uma distância que era 50 e foi para 40, como é que essa distância aumentou, pô? É uma distância. Então tu vê, é uma questão que às vezes o aluno sabe mais e acaba se confundindo. O aluno que nem sabia que era divergente para miopia, ele nem pensou no menos. Ele nem passou pela cabeça dele que tinha diminuído, ou que tinha aumentado a distância focal em módulo, né? Aliás, não em módulo, em número. Então cuidado, essa questão era sacana, porque o gabarito é reduziu 10 centímetros. Se o aluno faz a conta com menos e fica filosofando, ele acha que aumentou 10. Porque foi o número menos 50 é mais negativo do que o número menos 40. Para ir do menos 50 para o menos 40 eu somei 10. Mas a distância diminuiu. Perigosa, né, cara? Então tu vê, cara, que cretinice. Eu prefiro muito mais botar uma questão básica, sem pegadinha, e ver se o cara sabe a técnica básica, do que tentar ferrar o cara, né? Mas esse era um dos meus desesperos do vestibular. Eu pensava, cara, eu não vou conseguir me concentrar nisso no vestibular. Realmente, duas questões que a gente comentou agora, bem perigosas. Estamos falando da ACAF, vestibular realizado no final de 2015, então seria 2015 2, né? Eu acho que chama 2016 1 já, né? Porque a gente vai começar o curso em 2016 1. Duas questões discutidas, duas questões perigosas, embora essa segunda de repente fosse um pouco mais acessível, porque a outra era bem, tinha umas pegadinhas assim, o cara calculava e ficava feliz, vou acertar, e era uma sacanagem. Outra questão que me chegou, então eu acredito que deve ter sido as três mais delicadas, porque foram as três que me questionaram, as outras ainda não me trouxeram. A das molas. Cara, eu só vi acoplamento de mola na quarta fase de engenharia mecânica, elementos de máquina 1. Se eu não tivesse tido aquela matéria, é possível que eu nunca tivesse visto isso na vida. Nunca vi cair no vestibular da nossa região acoplamento de molas. É claro, depois dessa, toda a aula de lei de Hooke vai ter uma parte de acoplamento de molas. Eu acho que é assim que o Brasil vai inchando matéria de física dele. Porque o nosso país é o país que mais dá matéria de física no ensino médio, cara. Ninguém dá tanta matéria. É por isso, aparece uma questão nova, o cara fica magoado e vai fazendo a aula ficar cada vez maior, cada vez maior. Cara, olha só. Como é que a gente resolve a questão das molas? Antes de te mostrar como é que faz a questão, deixa eu dar uma aulinha então. Acoplamento de molas. Te desafio a achar uma apostila no Brasil que traga isso. Livro tu vai achar. Um bom livro de ensino médio, ele vai ter lá um apêndice, acoplamento de molas. Mas em apostila, cara, eu nunca trabalhei com nenhuma apostila que trabalhasse esse conteúdo. Só para tu não achar que foi só tu que não viu, tá? Lá em Blumenau, em Camboriú, em Florianópolis, todo mundo reclamou da questão. Ninguém deu essa matéria em sala de aula. O aluno tinha que estar muito ligado para marcar a questão. Então vamos ver. O que é acoplamento de molas em série? Acoplamento de molas em série é tu pegar uma mola e conectar em outra mola e conectar em outra mola. Essa mola tem o K, constante elástica K1, K2, K3. Eu quero descobrir uma única mola que funcione exatamente como essas molas aqui. Parecido com o que a gente viu em resistores, parecido com o que a gente viu em capacitores. Tu aceita que quando eu esticar essa mola, a força de tração do conjunto é a mesma, né? Portanto, na associação em série de molas, a força que cada mola faz é a mesma, que é igual à força da mola equivalente, que então eu posso chamar de F para não me estressar. Elas estão todas amarradas uma na outra. Se eu puxo com mais força uma mola, todas as molas vão se sentir esticadas com mais força. Tu deves aceitar que quando eu esticar esse sistema de molas, cada uma vai sofrer uma deformação. E a deformação total, a deformação da mola equivalente, é a soma das deformações das várias molas que foram acopladas em série. O que nós aprendemos sobre molas? Lei de Hooke. F é igual a K vezes X. Como é que eu calculo a deformação então de uma mola? Pega a força e divide pela constante elástica. Quem vai ser a deformação da mola equivalente? Força
as molas, quando associadas, se comportam que nem capacitores. Tinha que ter aplicado a regra, a gente viu vários capacitores. Porque tu vê, ela tem que estar muito fera de física básica para conseguir ter tempo de estudar isso por conta própria, deduzir as equações do acoplamento por conta própria. Isso é um pouco inatingível. Vamos ver como é que seria acoplamento de molas em paralelo. Acoplamento de molas em paralelo. Se eu pegar várias molas e for acoplá-las em paralelo. Ó, a galera que vai fazer engenharia mecânica, elementos de máquina 1, vai ter essa aulinha das molas, vai ser assim, não vai ter coisas novas além disso. Claro que a parte de molas, né, ela vai além, só que acoplamento é assim, seja no ensino médio, seja no curso superior, porque as molas se comportam dessa maneira. Acoplamento de molas, parte 2. Acoplamento de molas em paralelo. Do que se trata? Eu vou pegar molas e vou amarrar elas numa estrutura de tal forma, quando eu puxar essas molas, todas as molas vão deformar do mesmo tanto. E eu quero descobrir uma única mola equivalente que faça o mesmo serviço das várias molas. Essa mola equivalente, ela vai ser tracionada com uma certa força. Primeira coisa, no acoplamento de molas em paralelo, o aluno tem que entender que a deformação das várias molas vai ser igual, inclusive igual a deformação da mola equivalente. Só que cada mola faz uma força que vai ser somada para gerar a força total, a força equivalente. Então a força da mola equivalente é a soma das forças das várias molas acopladas em paralelo. E nós acabamos de revisar a lei de Hooke, que F é igual a K vezes X. Cada mola equivalente, X da mola equivalente, cada mola 1, deformação da mola 1 e assim por diante. Porém, eu acabei de comentar com vocês que pela maneira como as molas estão acopladas, todas deformam igualmente. Quer dizer que eu posso chamar esse X1, X2, X3 apenas de X. E se eu divido ambos os lados da equação por esse X, o X vai embora. E aí mostra que para calcular a constante elástica das molas acopladas em paralelo, basta somar o K das molas. Agora que eu te mostrei acoplamento de molas, na próxima aula, no comecinho dela, eu vou te mostrar a solução da questão das molas. Depois nós vamos ver física nuclear, um pouquinho de física nuclear, e aí depois a gente vê qual é a outra matéria que a gente vai ver ou revisar para o vestibular. Muito obrigado pela paciência e pela atenção.